Olá lá, muito bom dia a todos os rádio ouvintes, muito bom dia a todos aí os rádio ouvintes do Ponto Crítico, da Rádio Cruz Alta. Estamos mais aí uma edição aí do Fala Doutor, comigo, Dr. Paulo Viesli. Muito bom dia a todos, boa semana de bom trabalho, boa semana de luz, boa semana de cuidados com a saúde aí para todo mundo aí, né? E falar em saúde, quero deixar aí o meu grande abraço aí e esperamos que recupere rápido essa crise de vesícula, essa amiga aí do nosso querido Paulinho Barcelos. Gente, hoje vamos fazer o programa sem o Paulinho, porque o Paulinho está internado com uma crise de vesícula. Eu brinco até com a amiga dele, né? Mas ele está lá resolvendo lá, batendo um papo direto com a amiga dele, a vesícula. E aí logo que ele sair dessa crise da vesícula, estará de novo conosco aí. Paulinho, um grande abraço no teu coração, esperamos, almejamos rápida e pronta e completa recuperação. Muito bem, pessoal, estamos aí com mais uma edição aí do nosso programa Fala Doutor, ao vivo e a cores. Ao pessoal aí que está aí nos acompanhando no Instagram ou no Facebook aí, então Instagram ou Facebook da Rádio Cruz Alta, ou então o próprio Paulinho Barcelos, ou então até o mesmo Instagram, meu Facebook, Dr. Paulo Viesli. Tá? Deixe o seu comentário, faça a sua sugestão, deixe a sua pergunta, ou até mesmo a sua crítica em relação aí ao programa, suas sugestões, certo? Estamos aí. Ok, é só entrar em contato com a Rádio Cruz Alta pelo WhatsApp e a gente está aí tranquilo aí, recebendo aí as sugestões e as dicas, certo? Nesse momento estamos aqui com o nosso querido Jonatas Klaff, que nos auxiliando aqui nas mídias digitais, tá? Edições anteriores, os programas anteriores estão gravados no YouTube, no canal do YouTube que nós temos, Fala Doutor, Dr. Paulo Viesli. Está à disposição de vocês lá, tá? Para quem quiser os programas anteriores, etc e tal, é só entrar lá no YouTube, botar Fala Doutor, Dr. Paulo Viesli, tudo junto ali, que você já se identifica ali, já vai pegando lá, certo? Vocês podem notar, eu tô com a voz um pouco nasanalizada, tô com um pouco fanho, porque eu tô me recuperando de uma virose aí que eu peguei semana passada. Feriadão de quinta-feira foi de cama, né? Eu fiquei indignado, porque um dia de feriadão, um dia bonito, fez um dia bonito, um dia muito bonito, e eu fiquei de cama lá, recuperando uma virose, né? Recém que eu tô um pouco melhor, né? Então, nada mais, nada menos importante que nessa época, né, aí de mudanças climáticas, aglomerações de pessoas, etc e tal, nós vamos falar hoje, então, como já anunciado, sobre as viroses, né? Afinal de contas, o que são viroses, né? Nós selecionamos algumas perguntas. As pessoas estão contribuindo bastante, estão participando bastante do programa, isso é muito bom, é o nosso objetivo. Então nos mandaram várias perguntas e comentários sobre as viroses, ok, pessoal? Então, à medida que vocês vão interagindo conosco, aí vão surgindo perguntas, a gente vai expondo essas que eu já anotei e as que as pessoas estão participando ao vivo e a cores conosco aí, né? Muito legal essa comunicação aí. A mistura de rádio, né? Rádio, jornalismo, essas mídias digitais aí, o Instagram, Facebook, que nos conectam. Exato momento, né? Nesse momento aqui. Vamos lá então, sem mais delongas, né? Então as pessoas perguntam, né? Qual é a diferença de resfriado e gripe? Resfriado e gripe, se são a mesma coisa, né? Não são a mesma coisa. O que tem em comum, que todas elas são viroses. Todas são viroses. Que são viroses causadas por vírus. Nós temos aí uma penca de vírus que nos acometem aí, tá? Mais de 80, 90 vírus do inverno, né? É muito vírus, né, gente? Aí, ainda mais sendo que os vírus têm cepas, eles têm diferenças entre si, né? Então, o mais comum é a influenza, o resfriadão, né? O mais comum aí é a influenza, que é o mais comum.
E quando tem aí um vírus que não é tão comum no nosso meio, que aparece aí com uma nova infecção, uma nova cepa, então isso pode dar aí um resfriado mais forte, né? Até chamada de gripe, né? Gripe mais forte, né? A gente costuma dizer que está gripado ou que está resfriado, né? Tem gente que fala engripado, correto? É gripe, então é gripado, não engripado. Mas essa correção à parte aí, então a gente sempre fica aí comprometido, né? O resfriado, ele é mais comum, ele é mais curto, tá? Ele é mais curto, dura aí 7 dias, tá? Lembrando que desses 7 dias, o primeiro dia inicia, o segundo e terceiro nos deixa bastante abatido. A partir do quarto, quinto dia, a coisa já começa a ficar bem melhor. E lá pelo sexto, sétimo dia, a coisa já fica bem mais tranquila. Então, é um pico de 7 dias, né? Quer dizer, é um período de 7 dias com um pico aí de 3, 4 dias. Pode dar febre, geralmente dá febre, pode dar tosse com secreção, né? Tosse com secreção. Mal-estar, dor no corpo, dor nas articulações, né? Isso tudo pode acontecer. E a gripe é mais forte, tá? A gripe dura aí em torno de 10 dias, é mais arrastada, deixa a pessoa mais abatida, né? A tosse mais proeminente, a febre um pouquinho mais resistente de combater, e a pessoa fica mais abatida. Mas ambas são viroses. A única coisa é que a gripe é mais forte. A gripe é bem mais forte, enquanto que a coriza é mais leve, tá? Lembrando que ambas aí dão também tosse, muita tosse e espirro, né? Então são coisas que podem acontecer. Outra pergunta que as pessoas falam, né? Quanto tempo dura um resfriado ou a gripe? Eu já falei aqui, né? Que a gripe é em torno aí de 10 dias, 11 dias no máximo. Lembrando que os primeiros dias é de anúncio, né? 2, 3 dias são os picos e 3, 4 dias para recuperação, tá? Então, o pico do resfriado é lá pelo 3º, 4º dia. E o pico pode complicar, às vezes, com pneumonia, tá? Pode complicar com pneumonia. Mas a pior complicação nem é a pneumonia. A pior complicação é que tanto a gripe quanto o resfriado, eles podem descompensar doenças que nós temos. Por exemplo, se a pessoa tem diabetes, pode piorar o diabetes. Se a pessoa tem pressão alta, pode piorar a pressão. Se a pessoa tem o coração enfraquecido, chamada insuficiência cardíaca, pode descompensar aí a insuficiência cardíaca. Se a pessoa é anginosa, tem dor no peito, dor no coração, de angina, sabidamente angina, pode descompensar também a angina, tá? Pode descompensar. Então, o grande problema, tanto da gripe quanto do resfriado, é a questão aí das complicações, né? Elas podem complicar aí uma doença subjacente, tá? Uma doença subjacente. Tem pessoas, por exemplo, tratamento de oncologia, tratamento oncológico, tratamento para câncer, né? Pessoas que fazem quimioterapia ou radioterapia, então pode complicar o tratamento para o câncer, né? Porque a pessoa já está convalescente, a pessoa já está desgastada algum pouco, aí sendo acometida por uma gripe, por resfriado, pode aí prejudicar a pessoa, tá bom? Então, pode complicar sim, viu? Pode complicar sim, né? Muitas vezes dá pneumonia também, né? A gripe pode se transformar em pneumonia, pode sim, tá? Uma terceira pergunta que as pessoas nos fazem bastante é se dá para pegar gripe ou resfriado só no frio, só estando no frio. Não, assim, só pelo frio, não exatamente, tá? Só pelo frio, não exatamente. O problema é que no frio, o ar frio, mudança de temperatura, ar frio, indo para o quente, do quente para o frio, do frio para o quente, então a mudança de temperatura pode nos deixar com alergia ao frio, tá? E essa alergia ao frio, mudança de temperatura, pode acometer as nossas vias aéreas, os brônquios, e aí então
deixando alérgico os brônquios, então eles produzem tosse, espirro e bastante secreção. Então pode ser alergia ao frio, né? Então isso pode ser confundido com gripe e com resfriado. A alergia do frio não dá febre, tá? Não dá febre, não dá calafrio, não dá mal-estar. É só aquela sensação de tosse seca ou espirro, tá? E bastante coriza, aquela secreção branquinha que sai do nariz, chega a escorrer, tá? De tanto ter coriza, né, nesse meu resfriado que eu tive, não sei dizer se foi resfriado ou gripe, eu acredito que foi um resfriado, porque não teve mais complicações e já estou bem recuperado. Começou na quarta passada, tá? E agora já estou relativamente bem recuperado, então muito possivelmente que eu tive foi um resfriado, tá? Então, e obviamente que quando a gente pode ter as duas coisas juntas, a gente pode ter resfriado, a gripe e ainda a alergia ao frio. Tá, alergia ao frio, tá? Que deixa os sintomas mais evidentes, os sintomas mais proeminentes, bem mais proeminentes. Então a gente fica aí enchendo o lenço de bastante secreção, né? No caso, eu usei papel higiênico, lá se foi 2 rolos de papel higiênico e tanta secreção, né? Aquela secreçãozinha branquinha, tá? A gente chama de hialina, ela não tem cor, é água, né? Que escorre bastante água. É ruim porque dificulta para comer e o pior ainda, a gente não consegue dormir de tanta secreção. Então tem que tomar os remédios aí para os descongestionantes nasais aí, né? Para aliviar a respiração. Pode ver que meu nariz ainda está semi-obstruído, ainda estou fanho, em consequência do meu resfriado aí, né? Que não foi fácil, né? Então só pelo frio não, mas o frio pode nos deixar a gente bastante sintomático. Se tiver aí a tal aí alergia do frio, aí que vem a rinite, né? Rinus é nariz em latim, então por isso que vem a doença rinite, inflamação no nariz, tá? Inflamação no nariz também que a gente pode acabar aí também confundindo com gripe ou resfriado, né? Então, além da alergia do frio, nós temos a rinite, que é a inflamação do nariz por causa do frio, e também pode estar associado com a gripe ou resfriado, pode estar tudo junto. Então, é que a questão do frio faz com que as pessoas fiquem mais aglomeradas, mais em casas, fechadas, né? Não saem, o ambiente é fechado, janela fechada. Com isso aí o ar fica contaminado. O ar ficando contaminado, contamina todo mundo de casa, tá? Lá na minha casa, todo mundo pegou. Eu, Jonatas, estivemos aí bastante comprometidos, né? Evitei de visitar meu pai e minha mãe, né? Evitei de tocar nas pessoas, de cumprimentar, aquelas coisas que nós aprendemos lá no Covid para não estar também contaminando as pessoas, tá? Então a questão aí então do gripe e resfriado pelo frio, não é bem pelo frio, mas pela hiperexposição que a gente tem em relação ao contato junto com as outras pessoas. Lembrando aí que o frio, né, sai do quente vai para o frio, pode acometer. Muita gente à noite acorda com o nariz trancado, bastante obstruído. Por quê? Porque o corpo à noite, enquanto a gente dorme, o corpo está aquecido, só que o ar do quarto está gelado. Então quando a gente respira aquele ar gelado dentro do corpo aquecido, dá a alergia ao frio ou a rinite. Aí a gente acorda com bastante secreção, acorda com tosse, acorda com espirro, achando que isso aí é gripe, e não é. Tá? A dica é para quem tem condições, claro, né? Para quem tem o climatizador dentro do quarto, deixar o ar discretamente mais quentinho, porque quando a gente respirar o ar dormindo, fica aquele ar quentinho e não o ar gelado que nos deixa comprometido. Certo? Outra pergunta que nos é feito bastante: quando é que você toma antibiótico para gripe? Antibiótico para gripe. Não se toma antibiótico para gripe, tá bom? E nem para resfriado, tá? Quanto muito para alergia do frio e quanto muito aí para as rinites, tá? Por que não se toma antibiótico para resfriado e para gripe?
Por uma questão simples, os antibióticos são feitos para combater bactérias, que é um bicho diferente dos vírus, das viroses. E os antibióticos não pegam os vírus, tá bom? Não pegam os vírus. Então, nesse caso, não adianta tomar antibiótico, tá botando aí dinheiro fora e até correndo o risco de criar resistência no seu organismo. Agora, se por um acaso tiver uma gripe ou um resfriado que complicou com uma bactéria, seja por pneumonia ou seja por sinusite, que é as inflamações nos ossos da cabeça, né? Aí sim, aí nós precisamos de antibiótico. Como é que a gente sabe quando é que vai tomar antibiótico? É simples, né? No caso, muito possivelmente você vai ter que procurar a ajuda de um médico, obviamente, porque antibiótico só pode comprar com receita especial, controlada, e nós não podemos ficar nos automedicando, tá? Então, cuidado, viu, gente? Não fique se automedicando em casa. É muito comum aí as pessoas se automedicar. Claro que se tiver aí uma febre, né, todo mundo tem em casa aí um antitérmico, aí, então a pessoa usa aí um antitérmico da sua escolha, né? Tem também aí alguns remédios que são descongestionantes nasais, então isso vocês já estão acostumados a usar, nesse caso não tem problema nenhum, pode tomar esses descongestionantes nasais, né? Mas antibiótico não, viu? Antibiótico não. E quando é que a gente vai desconfiar que precisa tomar aí um antibiótico? Quando aquela gripe ou resfriado está se estendendo demais. Então, assim, por exemplo, em vez de estar aí pelo 6º, 7º dia bem melhor, ainda está ruim, ainda tem febre, muita secreção, dor de cabeça, né? Tosse, bastante tosse, com muita secreção, dor no tórax. Então, isso pode suspeitar ou de sinusite ou então de pneumonia. E o que fazer? Obviamente que tem que fazer é procurar um médico da SF, tá? Procurar um médico da SF, e se forem fora de horário comercial, aí procurar a UPA, tá? Procurar a UPA aí. Agora, justamente nessas épocas aí, as prefeituras costumam estender os horários das estratégias da saúde da família, que são os postinhos, ou então criar estratégias sentinelas, tá? Estratégias sentinelas. Elas podem também ter as estratégias sentinelas, que são, agora aqui eu não tenho a lista quais seriam as estratégias sentinelas que a nossa cidade aí já está tendo aí para pegar final de semana, feriadão e horário estendido aí, mas eu vou procurar saber quais são os horários aí das estratégias de saúde sentinelas, tá? Então, antibiótico, quando é que você toma antibiótico? Quando houver aí uma complicação, tá? De uma pneumonia ou de uma sinusite, tá certo? Tá? Mas como é que vai saber isso? Só através da avaliação de um médico, tá? Qual médico? Os nossos médicos das nossas estratégias de saúde da família. Ou então nos prontos atendimentos, nas UPAs. Mas de preferência que você aí ocupe, né? Que você procure o médico da estratégia de saúde da família, para que ele tenha condições plenas de tratar isso aí, plenas, tá? É até um exagero ir num pronto atendimento por causa de uma gripe, por causa de um resfriado, tá? Então, geralmente, ali na estratégia de saúde da família, se trata bem isso aí, trata bem. Tá certo, pessoal? Muito bem. A outra coisa que as pessoas perguntam, eu já falei aqui, mas eu vou repetir de novo, se é verdade que a gripe pode virar uma pneumonia. Não é bem virar uma pneumonia, né? Mas a gripe ou resfriado, eles podem aí complicada por uma pneumonia, tá? Por uma pneumonia, principalmente crianças e mais idosos, ou aqueles que têm diabetes, ou que estão fazendo tratamento para câncer, ou que tem alguma doença, uma doença que atinge nosso sistema imunológico. Esses podem complicar. Qualquer um pode, mas os mais comuns são principalmente os diabéticos e idosos, tá? E as criancinhas, que são as pessoas mais sensíveis, né? Só que ela não vira pneumonia. No caso, então, como o organismo está debilitado pela virose, né, no caso ou resfriado ou gripe, pode ser acometida aí por uma bactéria aí que está, essas bactérias do nosso próprio corpo, tá? Da nossa própria garganta
ou na nossa própria boca, tá? São as bactérias que estão ali. Quando o nosso organismo quebra a resistência ou cai a resistência, nossa imunidade, aí então as pessoas podem ser acometidas por bactérias, tá? E essas bactérias aí, então, elas podem dar ou as pneumonias ou sinusite, o que é facilmente tratado. Dá para tratar bastante, tá? Dá para tratar bem essa condição aí, né? Toma antibiótico aí por 5 a 7 dias e a coisa resolve. Outra pergunta que é feita, se a gripe ou resfriado dá muita tosse. Dá sim, dá bastante tosse, tá? No início é tosse seca, depois ela pode ter alguma tosse de secreção, aquela secreção esverdeada, e depois a tosse vai diminuindo, tá bom? Então assim, 2, 3 primeiros dias começa aquela tossezinha, 3, 4, 5 dias a tosse mais chata proeminente, e depois aí no 6º ou 7º dia, no máximo 8º dia, a tosse família, tá, pessoal? Não entre em desespero, fique tranquilo. E você aí que tem diabetes, né? Melhor controle no diabetes, cuidado aí com o teu diabetes que pode descompensar, tá certo, pessoal? É o trauma da tosse, é o trauma da tosse, tá? O trauma da tosse que faz com que a gente que dê essa tosse rouquidão, e esse trauma dá aquela coceirinha, aquela coceira que dá ali na garganta, nas cordas vocais, uma coceira insuportável, que a gente é obrigado a tossir para ver se passa, só que ao tossir inflama mais as cordas vocais, que dá mais tosse, que dá mais coceira, e a coisa se perpetua. Então, muitas vezes, a tosse se perpetua por trauma das nossas cordas vocais, por trauma na nossa traqueia, pela força que a tosse faz. E como amenizar isso? Além de tomar os remédios antitussígenos, além de tomar os remédios que nos combatam a tosse, tem vários remédios antitussígenos, tá bom? Tem uma maneira que ajuda bastante, tá? Uma maneira que ajuda bastante. Então, algumas pessoas botam a porção anterior do cotovelo. Quem está no Instagram aí nos acompanhando vai me ver. Eu vou botar a minha boca aqui no cotovelo e vou tossir desse jeito aqui, ó. Tá? Estão me vendo. Ou a maneira que eu mais gosto e melhor, mais efetiva, coloque um lenço. Vocês estão aí me assistindo, né? Coloque um lenço nas palmas da mão e ao tossir, você abafe a tosse bem abafada. Faça força com a mão para tampar a boca, e ao tampar a boca, tu está abafando a tosse. Então eu vou demonstrar assim, ó. Certo? Então quem está me vendo aí no Instagram, Facebook, viu que eu abafei a tosse. Por quê? Que isso é bem melhor. Porque abafando a tosse com um lenço na mão, tá? Abafando, bem abafado, tá? A força da tosse fica na mão, não fica mais nas cordas vocais. Com isso, então, você evita de machucar as cordas vocais, evita de dar aquela coceirinha, com isso fica evitando de dar a perpetuação da tosse. Então, abafe a tosse. E claro, né, gente, se você está toda hora aí tossindo, usando a mão com lenço, então o importante é sempre estar lavando as mãos, tá? É importante que você sempre lave as mãos, tá? Vamos lavando as mãos. Vamos ver aqui, vamos avançar aqui, outra coisa aqui. Falar em lavar as mãos, hoje é um dia especial, tá? Hoje 5 de maio, é um dia especial, é o Dia Mundial da Conscientização da Higiene das Mãos. Olha que legal, gente, viu? Olha que legal. Isso nós aprendemos muito na Covid em lavar as mãos, tá? Por quê? Porque as nossas mãos são altamente contaminantes e aonde a gente vai, a gente pega um objeto, larga um objeto e a gente vai contaminando os objetos. Aí tu pega um objeto contaminado, né? Se contamina, ou então você contamina os objetos e outros que vão pegando objetos vão se contaminando. Então, hoje, 5 de maio, tá? É
um dia muito importante, um dia mundial de conscientização das higienização das lavagens de mãos, lavar as mãos. Como é que se lava as mãos? Gente, sabonete, sabão, tá? Qualquer produto líquido, qualquer sabão aí, né? Lavar as mãos, de preferência lave as mãos várias vezes ao dia, tá? Lava as mãos de manhã cedo, que é muito óbvio, né? Se você tem contato com as pessoas mais seguido, fica toda hora cumprimentando as pessoas com as mãos, é importante que você lave as mãos ou use álcool, tá? Use álcool aí, o álcool aí é 70 que tem aí, viu? O álcool 70 que já é o suficiente. Até o álcool, álcool mais fraco, né? Álcool 40 já é o suficiente. Mas lave as mãos com água e sabão, que é tudo de bom, tá? Procure lavar mais vezes as mãos. E se você está doente, né? Está resfriado, gripado, etc e tal, mais ainda, lave as mãos toda hora, tá? Que isso é importante, né? Então, hoje é bem importante aí para nós nos conscientizarmos, porque lavar as mãos. As pessoas acham que lavar as mãos é uma coisa muito simples, que não tem efeito nenhum, né? Mas é fundamental, tá? É fundamental, tá? Eu vou contar aqui uma historinha bem rapidinha para vocês, tá? Muito antigamente, lá mais ou menos aí 1700, 1800, eu não sei precisamente a data, né? Os médicos que faziam os partos das gestantes notaram que muitas crianças nasciam infectadas e muitas gestantes morriam depois do parto. E eles notavam que eles não sabiam por quê. Não sabiam por que isso estava acontecendo, tá? E aí eles foram observar que o parto natural que as mães tinham em casa, ou com as parteiras, ou as indígenas, as mulheres não morriam tanto, e nem as crianças eram tanto infectadas. O que aconteceu? É que os partos realizados por médicos naquela época, não se tinha tanto noção de higiene, e os médicos, então, eles tinham contato com outras pessoas doentes. E eles eram contaminados. Então acabavam fazendo o parto das gestantes, que acabavam contaminando as gestantes, enquanto que as parteiras e as indígenas não tinham contato com outras pessoas doentes. Então as mãos delas eram menos contaminadas. Foi aí então que os médicos começaram a lavar as mãos e notaram então a grande redução de infecções, durante o parto. Claro que o médico que descobriu isso, ele levou muita crítica, ninguém acreditou nele, etc e tal, até então que realmente os outros médicos acabaram vendo que ele tinha razão. Aí vem então aí a questão da necessidade de higienização, maior higienização, onde se descobriu que se observou que as mãos eram os maiores vetores de contaminação aí das pessoas. Portanto, gente, lavando as mãos, vamos lavar as mãos aí na medida do possível, né, todos os dias, antes das refeições, após as refeições, contato com as pessoas, antes de dormir, quando levanta, para deixar as mãos mais limpinhas, tá? Lava as mãos ou então passa um alquinho, tá certo, pessoal? Deixando aqui um abraço para a minha amiga, se eu falar dona Joana da Costa, ela me mata, né? Não é dona não, né? Joana da Costa aí, da Escola Cooperação, sempre ativa com gente aí, sempre participando com a gente aqui no programa. Um abraço para você também. Delci Carnelucci, bom dia. Não perde um programa. Muito obrigado pela tua participação aí, tá? Muito obrigado, tá? A Malvina Souza Gonçalves, bom dia. Bom dia pelo Facebook do Instituto. Bom dia para você, Malvina, um abraço para você, né? Vão interagindo aí conosco aí, que a gente vai conversando, tá? A gente vai conversando. Vamos seguir, nós temos mais dicas. Vamos lá, agora temos aqui algumas outra pergunta, deixa eu ver aqui. Sim, essa pergunta aqui é uma pergunta bem importante, uma pergunta-chave. É verdade que a vacina realmente funciona? Sim. Sim, tá? Gente, vamos se vacinar aí, tá? Tem a vacina da gripe, a vacina da Covid. Se você não está em dia com a tua carteira de vacina, por favor, tá?
por favor, tá? A vacina da gripe, a vacina do resfriado e da gripe, aí elas cobrem mais ou menos aí 70%, 80%, tá? Dos casos. Por quê? Porque a vacina, ela é preparada sempre um ano anterior. Então, por exemplo, as análises das cepas dos vírus que nos atingem durante esse ano então, o resultado das análises das gripes e resfriados desse ano vão preparar para a vacina do ano que vem. E assim sucessivamente. Então, muito possivelmente, nesse ano tem alguma nova cepa que está nos acometendo, que ainda não, que ela é nova. Então, a vacina não entrou ainda com essa nova cepa. Por isso que a vacina não é 100% eficaz. Ela é em torno de 70% a 80%, tá? Além do mais, lembrando vocês que a vacina da gripe e a vacina do resfriado, ela reduz em 70% as internações, olha só, ou seja, ela reduz complicações, tá? Complicação de insuficiência cardíaca, como já tinha dito no início, complicações de diabetes, depressão, complicações para aquelas pessoas que são mais debilitadas, aquelas pessoas que são desnutridas. E tem uma situação que eu esqueci de dizer, que complica bastante o resfriado, a gripe, aquelas pessoas que têm efizema do cigarro. Aquelas pessoas que têm o bronquite do cigarro ou que têm o enfisema do cigarro, basta pegar uma gripe para dar uma derrubada, viu? Para dar uma derrubada. Então, se você ainda fuma, por favor, pare de fumar. Então, essas pessoas são fundamentais que fazem a vacina, tá? Então, idosos, de preferência idosos com doença, com diabetes, com coração já cansado, chamada de insuficiência cardíaca, as pessoas que fumam, que têm enfisema, que têm o bronquite, tá? A chamada abronquite, eu falei o bronquite, porque as pessoas chamam de o bronquite, mas é a bronquite, tá? Então, que tem a bronquite, né? Então, essas pessoas fundamentais. E também as pessoas do modo geral, todo mundo aí tem direito à vacina, certo? Ainda mais nós da área da saúde, é prioritário vacinar os hospitais, prioritário vacinar as pessoas que trabalham nas estratégias de saúde da família, né? Porque nós estamos muito expostos às pessoas resfriadas e pode contar aí contaminando aí o pessoal da saúde, e aí diminui, né? Tem que ficar em casa, pegar atestado, ficar em casa, aí diminui a quantidade de pessoas trabalhando. Então isso também causa um transtorno. E as pessoas do modo geral, as pessoas que trabalham em público, pessoas em supermercado, farmácia, né? As pessoas que trabalham com grande contingente de público, então aí são prioridades para fazer a vacina. A bem da verdade, todo mundo tem que se vacinar, né? Todo mundo tem que se vacinar. Ainda mais nós aqui no Rio Grande do Sul, com esse clima do além aí, né? Que nos prejudica bastante. Então, sim, a vacina é fundamental. A vacina é eficaz, sim, resolve muita coisa, diminui o número de internações e ainda diminui a mortalidade. Tá? As pessoas, obviamente, não pegando gripe, as pessoas mais fraquinhas, mais frágeis, mais debilitadas, não pegando esses gripão aí, acaba também diminuindo aí a mortalidade, tá? Ou seja, deixa de morrer no hospital aí, tá? Então, é importante sim. Aí algumas pessoas questionam, mas eu fiz a vacina e fiquei doente com a vacina. Não é bem assim, tá? A vacina é um vírus atenuado, tá? É um vírus ou inativo ou atenuado, né? Então, deixando um vírus inativo ou atenuado, a pessoa sente um pouquinho de sintoma, tá? Depois da vacina, né? Ou um pouquinho de dor de cabeça, pode dar um pouco de febre, pode dar um pouquinho de dor no braço, mas é sintomas leves, discretos, tá? Não é a vacina que vai produzir uma gripe forte aí, tá? Quero dar aí um grande abraço aí para o nosso deputado estadual, Rafael Braga, um dos nossos ouvintes assíduos aí do programa. Muito obrigado aí, me sinto prestigiado aí para o nosso deputado aí estar acompanhando aí o nosso programa. Falar em Rafael Braga, quero aproveitar e dar os parabéns ao nosso deputado estadual Rafael Braga, porque o bichinho tá
está trabalhando firme e forte, né, por Cruz Alta e pela região, não só por Cruz Alta e região, mas pelo Rio Grande. Então, coisa bem boa, né? A gente tem o nosso deputado aí, que está ativo e forte aí, trabalhando para nós. Rafael, saúde, muita saúde, porque competência tu já tem, tá? Muita saúde para ti continuar cuidando da gente, que é muito legal, cuidando das pessoas, cuidando do nosso povo, né? E aproveitar aqui também, mandar um grande abraço aí para nossa prefeita Paula Faco, bichinha trabalhadeira, né? Não é fácil uma prefeitura, não é fácil um trabalho complexo, né? Várias frentes de preocupação, é educação, é saúde, é social, é emprego, é desenvolvimento, é gestão, é zeladoria, né? E ela está sempre firme e forte ali, cuidando da nossa população. Coisa bem boa. Eu acho que Cruz Alta nunca teve tão bem politicamente, nunca teve tão bem na história. Vou até bater aqui para isolar. Bate aí em casa você também para isolar esse momento muito bom que nós temos aí na nossa cidade, sendo liderados aí pela nossa prefeita, né? Muito obrigado aí. Claro que eu não posso deixar de dar aqui também um grande abraço ao nosso deputado aí, o Pedro Westphalen, né? O Pedrinho vem nos ajudando bastante na cidade, né? Bastante, né? Ele vem contribuindo bastante, e eu, como estou trabalhando ali no Hospital São Vicente, eu vejo ali as ajudas que o Pedro dá ali ao Hospital São Vicente. Muitas vezes as pessoas falam aí, algumas pessoas que não sabem muito bem o que o Pedro está nos ajudando, acabam criticando o Pedro, mas quem trabalha dentro do Hospital São Vicente sabe o quanto que ele é uma peça fundamental ali para o nosso hospital. Não só para o nosso hospital, né? Para toda a nossa cidade, ele vem há anos aí nos ajudando. Então, um abraço para você também, o nosso deputado aí, o Pedrinho Westphalen. Muito bem, então vacina é importante, tá? O máximo que pode acontecer de efeito colateral é uma gripezinha, tá? Uma gripe bem mais fraquinha, ou uma discreta dor de cabeça, ou um pouquinho de febre, uma febre baixa, ou um pouquinho de dor no corpo, dor no braço, onde aplicou a vacina. Mas em algumas pessoas, não são em todas, a maior parte sente nada, viu? Eu, quando fiz a vacina, eu não fiz ainda a vacina porque eu resfriei. Já era para ter feito, tá? Já era para ter feito lá no início de abril, quando já começaram a fazer aí o chamamento. Eu relaxei e não fiz ainda. Agora tem que esperar esse resfriado que eu tô para fazer a vacina. Ah, sim, se você tá resfriado, não dá para fazer a vacina. Tem que esperar pelo menos 15 dias, tá? Então, tem que esperar mais ou menos aí uns 15 dias, tá bom, pessoal? Muito bem, vamos seguir então em relação à vacina. É isso aí, tá? É importante que se diga que, infelizmente, tem aí os negacionistas, pessoas que negam a vacina, tá? As pessoas que negam a vacina. Pessoal, cada um tem seu direito aí de dar a sua opinião, né? Mas uma coisa é uma opinião verdadeira ou uma opinião baseada aí em ideologia, né? Tem esse pessoalzinho aí, os negacionistas, com uma ideologia mais conservadora, mais extremada, que é contra as vacinas. Não dá, tá? Não dá. Então, esses senhores negacionistas aí, por favor, se você não quer tomar vacina, então não tome, mas fique quieto. Não fiquem atazanando a vida, não fiquem incomodando a vida de quem precise, criando medo, criando pânico. E o pior ainda, ficam criando mensagens falsas, as fake news. Isso aí é um crime. Isso aí é um crime, tá? É um crime contra as pessoas, crime contra a saúde, né? Isso é uma coisa que é complicada, tá? Eu acho que hoje nós não vamos fazer intervalo, vai ter intervalo hoje? Se está pronto o intervalo? Então tá, vamos fazer um pequeno intervalo, eu passei do horário. Tá, eu meio que me desorganizei hoje. Vamos fazer um intervalinho aí para os nossos patrocinadores, tá? E lembrando ali então do André Cogno ali do laboratório Novitá, tá? Qualidade, exatidão, realização dos exames laboratoriais, e eles fazem também em casa, tá? Tá? Se você está muito doente, tem que colher exames, é só você entrar em contato com o laboratório Novitá, que eles vão em casa fazer os exames, tá? Lembrando também ali o Instituto de Cardiologia, que está à disposição de uma saúde, para melhor saúde de Cruz Alta. Então vamos fazer o nosso intervalo, voltamos já com Fala Doutor, comigo, Dr. Paulo Vieseli.
volta com Fala Doutor, comigo, Dr. Paulo Viecili. Muito bem, estamos aí de volta aí com esse polêmico tema aí da gripe, resfriados, né, sinusite, rinite. Agora é essa época aí de outono, inverno aí que pega bastante aí pro povo gaúcho aí, para as pessoas na nossa região aí, né? Um abraço aí para Margarete Toledo, que está nos acompanhando, também a Roseli Carvalho. Muito obrigado pela participação de vocês aí, né? Estamos falando, gente, aí então, né, para quem ligou o rádio agora, para quem está sintonizado agora, sobre as gripes, né, os resfriados, sinusites, né, rinites e etc e tal. Só lembrar que rinite não dá febre, tá bom? A alergia do frio também não dá febre, né? Resfriado e gripe sim, tá bom? Muito bem. Outra pergunta bem importante: como diferenciar uma gripe ou um resfriado da Covid? Gente, às vezes é difícil, tá? Às vezes é bem difícil a gente fazer a diferenciação. Bem difícil. Lembrando que Covid deixa a gente sem gosto pela comida, tá? A gente perde o olfato, perde o cheiro e perde o gosto. A maior parte das pessoas que pegam Covid acabam aí perdendo o cheiro, de sentir o cheiro, que é o olfato, e o gosto, o paladar pelas comidas, tá? Então, resfriado e gripe é menos, embora pode dar também. A Covid é muito maior, tá? E agora é uma época também que nós estamos acometidos pelo chikungunya, né? Cruz Alta ainda não tem, mas aqui em Carazinho tem bastante, do lado aqui já tem bastante, tá? Tem até mortes por chikungunya, né? Então tem que se cuidar também. Também começa com um quadro muito parecido com virose, só que a chikungunya predomina em dores nos ossos, dores muito fortes nos ossos e também dores nas mãos, bastante dores nas mãos, tá? Embora a febre do resfriado e da gripe pode deixar dores nas articulações também, mas no caso a chikungunya é muito mais forte, tá bom? Uma pergunta que vem, e é muito comum, é se a pessoa está resfriada ou gripada, se ela pode fazer exercício físico. Aí não dá, né, gente? Aí não dá, não tem como, porque você já está combalido com uma doença, né, um resfriado ou uma gripe, aí você precisa se recuperar, tá? Você precisa se recuperar, precisa de uma boa recuperação, tá bom? Se recuperar. Um outro comentário: quem está gripado ou resfriado pode passar a doença para os outros? Sim, passa sim, pelas mãos ou pela tosse. Passa pelas mãos ou pela tosse. A tosse sai milhões, bilhões de gotículas que contém o vírus. E aí fica no ar, né, e acaba sentando nos objetos, ou então a própria pessoa aspirando quando respira o próprio vírus, né? Então pode dar sim. Por isso que é importante tossir, protegendo a tosse, com um paninho na boca, né, que nem eu falei para vocês, né, abafando e sempre lavando as mãos, tá, gente? Sempre lavando as mãos, tá bom? E uma última pergunta é quando é que... Essa pergunta é muito boa, tá? Quem fez foi a dona Rosalina ali do bairro Progresso. Ela perguntou para mim, quando é que é a hora de procurar o médico, tá? Quando é que é a hora de procurar o médico? Quando você está com muita falta de ar, bastante falta de ar, quando você está com muita dor de cabeça, ou com muita dor no tórax, muita dor no peito, tá bom? Quando a febre não cede, tá bom? Né? Quando pessoas mais idosas podem produzir confusão mental, ou então pode piorar o diabetes, tá certo? Piorar o diabetes. Se você está aí no 4º dia de resfriado, 5º dia de resfriado ou gripe e a febre não cedeu, tá na hora de procurar a estratégia de saúde da família. Tá bom, pessoal? E o último recado que eu quero dar para vocês é prevenção. Tá? Lembrando aqui, ó, que eu tenho algumas coisas que eu quero falar para vocês, que é bem importante, que eu acabei até selecionando, que agora é uma época que as pessoas tomam muito chá. Toma um chazinho, chá daquilo, chá de lá, chá de cá, né? Então, assim, em primeiro lugar, regra do chá: se você está tomando remédio dado por médico, não pare de tomar esse remédio, viu? Não pare de tomar esse remédio. E se você gosta de tomar um chazinho para aliviar os sintomas, até tem, viu?
tem bastante chá que funciona. Chá de gengibre, tá? Chá de gengibre alivia a respiração, é anti-inflamatório, melhora a tosse, melhora a dor de garganta. Eu gosto muito de bala de gengibre, tira aquela coceira nojenta da garganta, tá? Eu gosto muito de, né? Você fatia aí uns pedacinhos de gengibre, né? E ferve aí por 5 a 10 minutos numa água, 100 ml. Não bota aquele chá de 1 litro, não. Chá é 100 ml, é uma xícara, tá? E você pode fazer aí de 8 em 8 horas, tá bom? Chá de hortelã também, chá de hortelã resolve, hortelã é muito boa. Hortelã todo mundo tem no pátio aí, uma hortelãzinha, tá? Eucalipto do cheiroso, aquele eucalipto que tem aquele cheirinho bem forte, também bota aí umas 4, 5 folhas dentro de uma 100 a 200 ml de chá, de água, ferva aí uns 5 minutos, espere aí, pode tomar ele aí à vontade. Tanto o gengibre como o chá de hortelã e o chá de eucalipto, você pode fazer ele por vaporização, tá? Você bota numa tigela com bastante água e o chá, né? O hortelã, eucalipto, o gengibre, coloque um pano sobre a cabeça e fique aspirando o vapor com o chá, que é bem bom também, tá? Para fazer por aspiração. Chá de alho, gente, alho é fantástico, alho é muito medicinal, pode tomar o chá de alho também, que é muito bom, tá? Só que lembrando vocês que o chá não substitui os remédios, tá? Eles aliviam bastante, tá? Então agora a mensagem final para vocês é prevenção. Como é que nós vamos prevenir o resfriado, gripe e essas viroses que tem aí, chikungunya, dengue, etc e tal, Covid? Em primeiro lugar, lavar as mãos, lembrando que hoje é 5 de maio, Dia Internacional de Conscientização das Higiene das Mãos, tá? Evitar aglomerações em ambientes fechados, tá? Evitar aglomeração. Se você está resfriado e tem que sair, vai de máscara, use a máscara, tá? Use a máscara. Alguém vai perguntar, mas por que eu vou usar máscara se eu já estou contaminado? Sim, com a tua máscara, você evite de passar os vírus para os outros, tá? Use máscaras e as máscaras funcionam, tá? É importante sim, tá? Mantenha a vacinação em dia. Se você não se vacinou ainda, por favor, se vacine. Principalmente os mais velhos, principalmente quem tem alguma comorbidade, pressão alta, diabetes, enfisema, bronquite, coração enfraquecido, quem já infartou, etc e tal. E usar lenço ou braço para tossir ou espirrar, tá? Sempre protegendo a via aérea, tá, pessoal? Então acho que hoje foram as dicas de hoje, tá? Nós estamos aí momentaneamente sem o Paulinho. Paulinho, mais uma vez almejamos a tua recuperação rápida e completa. Quero agradecer aí o Instituto Cruzaltense aí pela parceria. Quero agradecer também aí ao André, ao Laboratório Novitado, André Cogno e sócios, tá? Pela parceria com o Fala Doutor, acreditando no Fala Doutor. O recado é hoje. Quero agradecer a vocês aí pela grande parceria. Vamos se cuidar, gente, vamos se cuidar, tá bom? Vamos se cuidar desse resfriado, dessa gripe aí, dessas pestes que nos assolam aí ao longo desse verão, desse inverno, desse outono e inverno. Nós vamos trazer esse assunto mais vezes, tá, pessoal? Obrigado, até a semana que vem. Muita paz, muita luz para vocês. Tchau!